muita gente ruim que faz. Você também pode ser essa pessoa ruim. Tá, então como foi quebrar 3 computadores na empresa, né? Foi uma loucura da preu. Como assim você quer ir no banheiro em horário de trabalho? Então essa foi a minha maior cagada. Foram 6 meses infernais. Quem tiver que dar suporte no meu código... Reiniciou o computador, tela azul. Eu achei que eu ia ser demitida pra cacete. Filha da mãe, aconteceu de novo. Ai, caralho. Como merda pouca é besteira, aconteceu uma terceira vez. Não tinha medo, não, de ser burra perguntando. Essa eu acho que é uma das habilidades que as pessoas mais gostam de ver. Hoje eu vou te contar sobre como foi a minha primeira experiência no trabalho. Eu tenho feito vídeos, né? O vídeo passado foi sobre como eu consegui realmente chegar nessa vaga. Então, se você quer entender sobre todo esse processo, por favor, clica aqui pra você ver o vídeo. Mas hoje eu quero te falar sobre como foi o processo mesmo no meu primeiro emprego. Como foi os meus dias na empresa, meus principais desafios e aprendizados, sendo uma pessoa iniciante, né? Quais eram as minhas expectativas. Fica no vídeo pra você ver. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu tô fazendo um monte de vídeo falando sobre todo o meu processo nesse mundo maluco da programação. Eu vim de uma transição de carreira, além de estar contando, né, um pouco sobre essa história aqui no YouTube. Eu também tô fazendo projetos pessoais e tô vlogando meu SaaS. Então tem muita coisa legal, né, vindo por aí. Então não deixe de se inscrever no canal. Mais um vídeo abrindo o coração aqui pra vocês, contando as coisas. E pra fazer o vídeo de hoje, eu me norteei bastante pelas perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. Abri uma caixinha. Quando eu vou fazer vídeo assim, eu geralmente abro uma caixinha pra saber o que as pessoas querem saber, né? Pra eu poder nortear o vídeo, né? De acordo com o que a galera quer saber. Então, se você não me segue no Instagram, aproveita e segue ali. Então, vou começar falando sobre como era, né? Basicamente, o que eu tava fazendo ali na empresa. Então, é o seguinte. Eu tinha conseguido a vaga pra ser trainee full stack. Então, eu ia trabalhar com as seguintes tecnologias. Era Java no back-end, Java 11. Java 11, mas durante a empresa eu também trabalhei com Java 7, em que eu quebrei 3 computadores. Eu vou te contar isso hoje. Deus que me guarde livre. Só de lembrar, tava nos meus 3 meses, eu tava desesperada quando isso aconteceu. Mas era Java 7, trabalhei com Java 8 e Java 11 na empresa. Mas o principal mesmo, o core do negócio era Java 11. AngularJS pro front, era full stack, né, falei pra vocês. E de banco de dados, era basicamente SQL Server, mas dava de trabalhar com outros, MySQL, Oracle e etc. Mas no meu caso ali, a maior parte do tempo eu trabalhei com SQL Server, era monolitão, tudo monolito. Não tinha microserviço, não tinha esteira automatizada de pipeline, a gente utilizava GitLab e Bitbucket como versionamento, dependia do cliente e é isso. Basicamente, essas eram as coisas que eu estava trabalhando. Aí, em relação ao contexto da firma, né? O que fazia, no caso? A gente trabalhava em uma empresa que trabalhava com BPMN e gestão de documentos. Então, por exemplo, eu sendo uma empresa aleatória, quero fazer um processo de compras e etc. E eu quero mapear todo esse processo, eu posso contratar o serviço dessa empresa, né? Contratar o produto da empresa para automatizar, né, o meu processo ali dentro. Então, sei lá, eu quero comprar coisas específicas que eu preciso de matéria-prima, mas vai ter que passar por um setor que vai ter que dar o ok do financeiro, do RH, do diretor de não sei o que, whatever. A gente conseguia desenhar os fluxogramas, né, com raias e cargos para cada pessoa e permissões. Era isso, né, era fazer o gerenciamento de processos. E eu trabalhei em diversos ramos, assim, né, no tempo que eu fiquei ali. Industrial, farmacêutico, segurança, metal mecânico, mercado. Então, assim, eu provavelmente estou esquecendo de algum. Então, eu tive bastante experiência, assim, né, em vários setores, o que foi bem legal. Aí, na empresa, em específico, falando de cargo, de carteira assinada, eu comecei como trainee técnico. Então, dia 12 de dezembro de 2022, eu comecei a trabalhar. No dia 24 ou 25, não me lembro direito, foi quando eu recebi a proposta de emprego. Então, eu tava bem nervosa, cara, nossa senhora. E aí, dia 12, eu comecei a trabalhar como trainee e fiquei como trainee até maio de 2023. Mas tem um fato muito engraçado sobre isso, que quando eu vi, eu pensei, nossa, velho, não é possível. Tipo, muito... coisas que eu não imaginei que aconteceriam. Porque em maio eu fui pra desenvolvedora júnior, né? O meu cargo ficou júnior na empresa.
Mas eu não sabia disso até abrir a minha carteira e ver que tinham atualizado. Olha só que maluquice. No nosso contrato tinha um negócio, né, dos 3 meses, lógico, né, isso aí é CLT pra todo mundo, mas também tinha uma questão de 6 meses de teste pra ver se você vai ou se você racha, né. Então se foram 6 meses infernais, pensando, meu Deus do céu, eu tenho que mostrar serviço, eu quero passar, eu não quero ir de arrasto pra cima. Aí foi um pouco antes, né, de dar 6 meses que eu virei júnior. Então foi uma expectativa, assim, muito grande que eu tinha e que deu certo, né? Mas um fun fact aí que eu fiquei, não creio, é que realmente não recebi nenhum comunicado, só atualizaram minha carteira de trabalho. Gente, depois que eu recebi a proposta, eu tava com um cu que não passava um fóton. Tava muito nervosa. Aí tinham me perguntado se, você se sente preparada lá no Instagram? Eu não tava me sentindo preparada nada, zero. Eu tava pensando que tipo assim, eu nem sei o que eu tava pensando, eu só sei que eu tava muito ansiosa, sei que eu tava me sentindo muito despreparada, tava com muito medo de dar errado, mas ao mesmo tempo eu também queria que aquela data, né, do dia 12 chegasse logo pra eu conseguir começar a trabalhar, estar na área. Eu sabia que era isso que eu precisava, né, tipo, dessa primeira oportunidade, então foi um baita nervosismo, mas respondendo, eu não me sentia nada preparada, nada. Me perguntaram também se ser dev foi minha primeira opção, assim, foi minha única opção, né, se eu não pensei em ser analista de dados, alguma coisa do tipo. E assim, pessoal, eu confesso que a escolha de desenvolvimento, pra mim, foi muito relacionado ao fato de que a maior parte dos meus amigos, eles eram desenvolvedores. Eu tinha me conectado, assim, com a profissão, né, com saber o que o desenvolvedor fazia, muito por influência da galera, né, então, assim, eu pesquisei sobre todas as possibilidades, eu achei desenvolvimento mais legal. Eu não tava pensando que, não, tem que ser desenvolvimento, senão eu não quero. Tanto é que, tipo, pra buscar vagas, né, as pessoas falam sobre você entrar como suporte, como QA, pra depois tentar migrar de área. Então essa era uma possibilidade pra mim, mas no fim deu certo de eu entrar como trainee em desenvolvimento aí pela Glória. Daí isso já deu um baita adianto, né, mas eu tava pensando sobre essa possibilidade, né, de entrar por outra área e depois ir pra desenvolvimento, mas o foco em desenvolvimento ele foi desde o começo. E falando em começo, né, me perguntaram como eu consegui minha primeira vaga, como foi essa experiência, e já tem vídeo falando sobre isso aqui, vou deixar linkado no card, acho que é desse lado aqui, né? Ou desse lado aqui, não sei, vai aparecer aí você pode ver sobre tudo. Eu respondi como foi feito todo o meu processo, desde como foi meu currículo, até onde que eu busquei vaga, LinkedIn, tudo. Então clica aí se você quer saber sobre esse processo. Aí é o seguinte, né, o que eu sabia antes de começar e o que eu não sabia. Então, basicamente, gente, eu sabia o básico de desenvolvimento em Java. E o básico, né, eu sabia ali SQL e sabia HTML, CSS e JavaScript. Básico. Eu não fazia nem ideia de como funcionava um projeto em si. Isso eu nunca tinha visto. Eu não fazia ideia de como é que era, eu não sabia o que ia me esperar, sabe? Eu não sabia o que era trabalhar em squads, responsabilidades diferentes, entregar um negócio ali completo para um cliente, requisito, eu não fazia nem ideia do que era isso tudo. Então eu comecei sabendo o básico de como desenvolver. Eu sabia orientação a objetos, sabia sintaxe de Java, sabia SQL e era isso, né? E o básico ali de web. Então, tipo assim, ó, foi muito confuso. E aí, já entrando no papo de como que foi o meu primeiro dia, minha primeira semana na empresa, né? O começo, quando você entra numa empresa, você entra fazendo treinamento, né? Então, a minha primeira semana basicamente foi para treinamento. E é engraçado, né? Eu lembro que eu comecei dia 12, mas eu tinha que dar aula ainda naquela semana. Eu não lembro que dia da semana foi isso, mas eu lembro que logo no meu primeiro dia eu já tive que pedir pra sair 2 dias mais cedo ou chegar 2 dias mais tarde porque eu precisava ir pra escola e depois voltar. Então, tipo, na primeira semana o meu banco tava menos 8 horas e eu tava, caraca, cara, eles vão me demitir por causa disso. E eu quero voltar a falar dessas sensações de demissão quando eu for te contar sobre os desafios e aprendizados que eu tive. Mas, enfim, voltando. Na primeira semana, a gente tem muito mais treinamento sobre produto. Então, não teve desenvolvimento. Ai, não passa. Nossa senhora, a pior coisa quando entra pó de café dentro do café. Filha da mãe. Tá, resolvido.
Então é mais sobre treinamentos, né? Sobre treinamentos da empresa em si, de como que funciona o produto que a gente está trabalhando, compliance, essas coisas, sabe? Segurança. Então foi uma semana dedicada a ver videoaulas, então a gente tinha lá tipo universidade corporativa, acho que a maior parte das universidades tem isso, né? Que daí você tem que fazer diversas atividades mesmo para concluir esse treinamento. Então você vai aprender sobre o básico que a empresa quer que você saiba para você seguir trabalhando. Então a primeira semana foi basicamente isso. Aí depois a gente teve treinamento técnico, que foi muito legal, foi com a nossa tech lead na época. E foi ao vivo, eles não gravavam, então era bem massa, porque a gente podia conversar, tirar dúvida na hora. Então o treinamento foi tipo assim, foco em back-end, tá? Apesar de ser full stack, as atividades, as demandas, né, em sua maior parte das vezes eram mais back-end. E foi para, tipo assim, aprender a usar Java com o produto padrão da empresa como nosso framework, porque a gente não usava Spring. E lá no produto padrão, porque a empresa era dividida basicamente em duas equipes, né? O produto, equipe de produto, que daí trabalhava na construção mesmo do produto que a gente usava, e a equipe de serviços, que era a minha equipe, que era a consultoria na empresa. Então a gente customizava de acordo com o que o cliente queria. Então a gente não era só desenvolvedor, a gente fazia trabalho assim de muitas outras funções. Então foi isso, foi bem legal esse treinamento, né? O treinamento técnico foi divertido. Aí me perguntaram, né, sobre como que foi a minha primeira semana, se eu tinha vergonha, se eu tava com vergonha de perguntar, medo de perguntar. E aí eu quero falar sobre isso no meu primeiro projeto. Pra eu responder essa pergunta específica, vamos pro próximo tópico, que é sobre o primeiro projeto que eu trabalhei. Ai, caralho. No primeiro projeto, eu já respondo outra pergunta também, que foi sobre, quando que você sentiu, caraca, sou dev, pela primeira vez? Foi aí, tá? Foi aí. Foi na primeira construção do meu macarrão gigantesco, que quem tiver que dar suporte no meu código, Deus o livre e guarde, meu Deus do céu. Paciência, tá? Paciência. Eu estava sozinha nessa época. E era meu começo. Fazer o ovo agora. E se você estiver curtindo o vídeo, aproveita e dá seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não vai cair sua mão. Isso foi outra coisa que me perguntaram, né? Se era muito diferente dos outros trabalhos que eu já tinha tido. E, cara, era completamente diferente estar ali numa empresa de tecnologia, porque até então eu só sabia como funcionava, tipo, empresas de cobrança, que eu trabalhei, telemarketing, cobrança, vendas. Então era só, tipo assim, o pessoal não podia nem sentar, entendeu? Você não pode nem sentar quando você trabalha em vendas. Você tem que ficar em pé o dia inteiro. E setor de cobrança, mano do céu, é um inferno, né? Você já recebeu alguma ligação de alguma pessoa de cobrança? Você sabe o que eu tô falando. É um inferno tanto pra você que recebe quanto a pessoa que dá, muitas vezes. Porque, cara, o ambiente, pelo menos quando eu trabalhava, o ambiente era um inferno desgraçado. Então foi muito diferente. Então, nesse primeiro projeto, né, eu dei esse contexto porque eu lembro que eu falei pra minha gerente de projeto um dia, né, eu falei, meu, cara, no começo ali eu tava preocupada até de ir muitas vezes no banheiro, mas isso porque nas empresas que eu trabalhava antes de tecnologia, gente, você não podia ficar indo no banheiro não, tá? Sem uma justificativa, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Como assim você quer ir no banheiro em horário de trabalho? Tá louco? Tá doido? Arranje seu próprio tempo? Arranja a uma hora do almoço? Segura? Você não sabe segurar, não? Era uma coisa meio assim. Aí eu tava com muito frio na barriga. Eu pensava que eu não ia dar conta, eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta, porque eu via as coisas lá acontecendo, já tinha feito o treinamento, e aí quando veio a demanda eu pensava, cara, não tem nada a ver com treinamento, meu Deus do céu. Então eu achei que eu não ia conseguir. E aí foi um projeto do setor estudantil, né? Eu basicamente tive que entrar no lugar de outro desenvolvedor. Para isso eu acho que foi tipo 1 mês e pouco, 2 meses depois, então até então eu só tava estudando. Então tem muito isso no começo, sabe? E ainda mais que era tipo o final do ano. Que até ali, um pouco antes do final do ano, é uma correria pra todo mundo, mas todo mundo quer entregar projetos. E aí a gente, né, iniciante, trainee, às vezes você, tipo, não tem muito como as pessoas te darem muita atenção, né? Tem muito isso. Então eu achava que, cara, não fazia nenhum sentido a empresa estar me contratando se não ia me colocar pra trabalhar. E aí eu pensava, vou de arrastar pra cima, não tem por que eles estarem aqui comigo, né? Mas não, nada a ver,
História pra boi dormir isso, tá? Normal das empresas. Pelo menos até então, né, tô pensando que isso foi normal. Aí, o projeto era do setor estudantil e o outro desenvolvedor que tava, isso já era ali, né, provavelmente janeiro, fevereiro, não lembro exatamente, teve que dar apoio em um outro projeto, então eles pegaram e me colocaram no lugar dele. E esse outro desenvolvedor, ele era muito foda, muito bom, então ele teve que fazer o repasse comigo, e a demanda era pra, tipo assim, as pessoas que trabalhavam usando o nosso sistema ali, né, eles precisavam que tivessem uns relatórios de acordo com alguns contratos ali que eles tinham, pra eles visualizarem melhor as informações. Então, era dentro do produto, né, a gente teve que fazer essa customização e foi muito difícil pra mim. Cara, foi a primeira vez que eu trabalhei conectando o back-end de uma aplicação ao front-end. Foi uma loucura da preula, sério. Meu Deus do céu, eu fiz um macarrão tão gigantesco. Se vocês soubessem, galera, essa é uma das coisas mais legais em desenvolvimento, porque a gente percebe quando a gente evolui, né? Tipo, nos próximos projetos, né, tem um projeto em específico aí que eu fiquei muito orgulhosa de fazer, eu já tava, tipo, bem melhor. E aí, me fizeram uma pergunta sobre se eu encontrei mais pessoas abertas ou mais fechadas na programação. E assim, gente, foi full pessoas abertas, full pessoas prestativas que querem ajudar, querem incentivar. Antes mesmo de eu começar a trabalhar, eu já tinha os meus amigos me falando, cara, vai, é uma área legal, você vai gostar, não é impossível, tem muita gente ruim que faz, você também pode ser essa pessoa ruim. Não, mentira, eles não falaram isso. Mas tem muita gente ruim, então, tipo assim, poxa, não fica muito preso com essas coisas de que, nossa, pra desenvolvimento é só pessoas que são extremamente espertas e inteligentes e gênios, porque não. Tem gente que é muito ruim, inclusive. Então, com esforço e dedicação, qualquer pessoa consegue, né? Então, tipo, essa foi uma coisa que me chamou muita atenção. Dá de você ver, inclusive, pesquisa alguma coisa sobre, tipo, Jasper Reports aí. Que essa é a história de quando eu quebrei 3 computadores. Já vou te contar sobre isso. Na verdade, pesquisa sobre coisas, assim, de legados. Vocês vão ver uns fóruns, gente, de 2004, 2003. A galera de desenvolvimento geralmente é muito massa nesse sentido. A galera, tipo, se ajuda muito, então isso é muito legal. Aí, uma pergunta que me fizeram também foi sobre como que foi as cobranças que eu senti, assim, na época. Se foi muito diferente do que eu imaginava, né? Se eu achei que seria dessa forma. E assim, nesse primeiro projeto, a gente tinha datas e a gente entrava muito em contato com o cliente. Então não era só uma coisa assim da empresa. Era o projeto em si, os clientes querendo que fosse entregue as coisas. Então tinha uma pressão normal, assim, né? Eu me senti várias vezes, assim, pressionada, mas eu imaginei que seria bem pior. Honestamente, não achei que ia ser do jeito que tá sendo, assim, normalmente, né? Então, achei que ia ser pior, não foi. E muito por causa do fato de que, linkando novamente com a outra pergunta, as minhas outras experiências em outros trabalhos foram 1000 vezes pior. Tipo, em desenvolvimento a gente trabalha geralmente ar-condicionado presencialmente. Cadeira legal, você pode levantar e ir no banheiro, você pode tomar café, sabe? Você pode ter snack na tua mesa se você quiser ficar comendo. E eram coisas assim que nas outras empresas não podia ter. Pra gente comer uma coisa, por exemplo, durante o horário de trabalho que não fosse no café especificamente, cara, era fazer a maciota. Ninguém podia saber disso, entendeu? Eram coisas muito diferentes, a pressão era muito diferente. Então, pra mim, assim, com a visão que eu tinha de mundo antes, eu achei que ficou bem mais sossegado. Agora, falando sobre a primeira cagada, né? Que eu achei que eu ia de arrasta pra cima, eu achei que eu ia ser demitida pra cacete. Sério, não é que eu ia ser demitida, eu ia ser demitida pra cacete. E foi quebrar 3 computadores da empresa. Mano do céu, que raiva que eu senti, sério, vocês não têm noção de como que eu tava no momento. Eu achei, assim, que eu me demiti, na moral. Eu achei que eu me demiti. Tá, então como foi quebrar 3 computadores na empresa, né? Gente, seguinte, a gente trabalhava com geração de relatórios, né, muitas vezes. E para gerar esses relatórios, a gente usava Jasper Reports. Quem trabalhou com Java já provavelmente conhece. Só que tinha algumas coisas em específico que eu nem lembro direito as motivações, mas a gente tinha que ter
um Java específico na nossa máquina pra gente conseguir fazer acontecer o relatório. Isso por causa de versão do Jasper, que eram utilizados no cliente, etc. Umas coisas assim, sabe? Nem lembro direito qual foi a PI. E o Java, eu lembro até hoje, era o Java 7.045, um negócio desse tipo. E o que aconteceu, né? Eu instalei esse tal de Java e eu não instalei buscando num link aleatório, não. Tinha esse Java numa pasta compartilhada na empresa, que era o local que a gente geralmente baixava as versões das coisas. Eram colocadas ali em diretórios que a gente tinha acesso dentro ali, né, na rede da empresa. Então, eu estava utilizando essa versão de lá. Baixei. Tive que reiniciar o computador. Reiniciou o computador, tela azul. E eu pensei, meu caneco, fodeu, né? Eu pensei, caralho, velho, como assim? Eu quebrei o computador da empresa? Não pode, né? Chamei o suporte. Suporte viu, procurou, tentou fazer alguma coisa, ficou lá comigo, sei lá, meia hora, não lembro. E não deu conta, né, de arrumar. Tipo, trouxe outra CPU pra eu poder utilizar. Inclusive, a gente trabalhava com desktop, não era notebook, uns desktop. Super bom? Não posso dizer que era super bom, tá? Mas dava ali pro que precisava. Voltou o computador, o que eu fiz? Beleza, vou continuar na minha demanda. Fiz a instalação toda do ambiente que precisava e aí fui lá para baixar o Java 7.045. Filha da mãe, aconteceu de novo. Puta que pariu. Cara, eu fiquei desesperada com isso. Eu não tava acreditando que poderia ser real. Na moral, eu não tinha linkado as coisas ainda na minha cabeça. Ninguém tinha me dito que era o Java, tá? Ninguém sabia até então. Então, aconteceu de novo, chamei o cara da TI de novo, ele não tava acreditando no que tava acontecendo e deu a mesma merda, tivemos que mudar a nossa CPU. Como merda pouca é besteira, aconteceu uma terceira vez. Na terceira CPU foi exatamente isso. Até que, daí, tipo assim, até um diretor da empresa, um diretor de infraestrutura, ele foi lá pra ver o que tava acontecendo e daí ele fez até uma piada, né, tipo comigo, de, acho que não vai dar pra ti não, né? Ferrou com os 3 computadores, acho que ficou feia a situação pra ti. E eu lá, né, tipo assim, imagina, gente, vocês conseguem me imaginar naquele contexto? Minha cara, tipo, CDF lá pensando que o mundo tava desabando sobre mim, eu não tava nem acreditando no que tava acontecendo. Deu ruim na segunda máquina, a terceira máquina deu ruim de novo, só que depois que baixei esse Java maldito ali, só que daí eu acho que, tipo, eles conseguiram resgatar alguma coisa nessa máquina, que daí foi essa terceira mesmo que eu continuei usando. Eu acho que foi isso. Mas daí descobriram que era por causa desse Java, que tinha alguma coisa muito maldita ali dentro, e que isso foi descoberto porque um amigo foi pegar essa demanda pra fazer e aconteceu a mesma coisa no computador dele. Então, foi esse o link. Então, essa foi a minha maior cagada. E essa foi a cagada que eu pensei, caralho, eu vou ser demitida com certeza absoluta. Quebrei 3 PC na empresa, não vale tudo isso, né? Mas, no fim, deu tudo certo. Tudo é conversado, mas na hora a gente acha que vai morrer, né? Eu achei que eu ia de arrasta pra cima. Pensei, meu Deus, tanto tempo pra conseguir a minha primeira oportunidade e eu quebro 3 computadores, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa foi a maior cagada que eu fiz. E agora vamos falar sobre os principais desafios e aprendizados. Então, me perguntaram sobre os maiores desafios dos 3 primeiros meses. Basicamente, os maiores desafios pra mim foi foi inteligência emocional, basicamente isso. Foi lidar com o medo de arrasta pra cima, o medo de não passar do período de experiência, passar essa vergonha mesmo, sabe? De tipo, poxa, eu consegui minha primeira vaga, coloquei lá no LinkedIn, imagina a humilhação, porque eu não sou boa o suficiente pra continuar na área. Então, tipo, essas coisas me pegavam, tá? Sendo bem honesta com você. E foi um desafio também lidar com o fato de que eu queria mostrar trabalho o tempo inteiro. Então, a gente que tá começando, né, numa nova empresa, principalmente se é a nossa primeira experiência, a gente fica naquela ânsia de mostrar que a gente vale o que estão pagando, né? Então aquele negócio de querer mostrar trabalho o tempo inteiro, mas às vezes realmente não tem o que você fazer, como foi no final do ano, né? Que muitos projetos estavam acontecendo, muitas pessoas alocadas naquilo, quem estava começando não tinha, né, como ser útil, porque a gente não sabe nem o contexto da empresa direito, então era sempre estar buscando alguma coisa para fazer, seja documentação, seja estudar mais o projeto e aí falar sobre isso para as pessoas estarem vendo, né, que você tá fazendo alguma coisa. Isso foi um baita desafio pra mim. Aí agora, falando sobre o desafio no geral da primeira experiência, tá? Eu separei aqui em desafios técnicos e em desafios de soft skill. Então, pra mim, abstrações foi muito difícil de eu entender. Gente, abstração é um negócio que você pensa, eu tenho um animal. Aí, quando eu for colocar lá no meu programa, esse animal, ele vai ter uma raça, vai ter uma cor, vai ter uma velocidade associada a ele, vai ter o que come, whatever. Mas quando a gente vai pensar
em contextos corporativos mesmo, contexto de um cliente, é muito difícil abstrair, você saber o que você tem que considerar ou não. Então a abstração pra mim foi muito difícil. Entender camadas de um projeto, assim, por exemplo, eu falei pra vocês que foi a primeira vez, né, que eu tinha conectado ali front e back-end, foi muito difícil. Entender o porquê do uso de DTO, honestamente, pra mim foi fazer sentido, eu acho, tipo, mais de um ano depois. Hoje, pra mim, é básico isso, mas no começo ali, no contexto da empresa que eu trabalhava, eu não conseguia ter essa dinâmica, assim, ter essa visualização, sabe? Entender o problema, pô, cara, é muito complicado, porque uma pessoa, por exemplo, se você... Eu já passei ali nessa empresa, né? Eu passei pela experiência de ser só eu. Então veio uma demanda, até contando pra vocês, né, que é aquela experiência que eu falei ali antes, né, que foi um projeto que eu fiquei muito orgulhosa, um projeto farmacêutico. Então era eu na empresa, o meu gerente de projetos, ele passou pra mim essa demanda e eu tive que falar com o cara da TI, era nós dois da TI, né, poxa, foi muito legal porque eu recebi um baita feedback dele depois. Tirei print, eu tenho um destaque no meu Instagram pessoal sobre isso. Porque eu fiquei muito contente com aquele feedback. Mas era eu e o cara da TI, então a gente, pô, a gente era parça já. Então ele me passou o que ele estava esperando, eu tive que entender os requisitos, levantar e fazer o desenvolvimento. E foi a primeira vez, assim, já tava há algum tempo no trabalho, já tinha feito uns projetos que era só a base do macarrão, um negócio meio caótico, tá? Porque a gente não tinha code review lá, então não tinha alguém para analisar o código e falar, ah, você pode melhorar aqui, pode melhorar lá, não tinha teste automatizado, pelo menos não no contexto ali que eu tava trabalhando, então era muito você por você mesmo, né? Então eu estudei bastante e hoje eu queria muito ver esse código pra ver se realmente ficou legal, mas eu já tava, tipo, separando em responsabilidades. Eu não consegui fazer diversas classes, mas eu consegui, tipo, separar, né, uma classe de controller, uma classe da regra de negócio ali específico, era tudo no mesmo pacote, mas isso foi um baita desafio pra mim, entendeu? Porque antes era colocar tudo junto. Não tinha um negócio de tipo, o que esse método vai fazer. Então foi a primeira vez que eu consegui aplicar um clean code assim legal, e eu lembro que foi bem desafiador e ao mesmo tempo muito massa, porque depois que você entrega o projeto, faz a aplicação do projeto, você testa, né? Então eu entrei na máquina do cliente, apliquei o pacote, e aí eu e o cara da TI a gente fez os testes. E a partir do momento que ele dá o ok, que fecha tudo, a gente tem um tempo que tem que dar suporte ali, né, por contrato. Então, sei lá, eu nem lembro quanto tempo que era. Tu lembra quanto tempo que era, ali? 3 meses, ó. 3 meses. Então, eram 3 meses que se der merda no projeto, a gente tem que fazer. E não voltou. Cara, não voltou. Ninguém reclamou do meu projeto. E tipo assim, eu fui a equipe de uma pessoa só nesse momento, né? Então eu lembro que demorou mais ou menos uma semana pra essa entrega. E foi difícil, assim, eu tive ajuda, né, das pessoas ali que trabalhavam comigo, lógico. Eu lembro que eu tinha um erro de front, que daí o nosso tech lead da época, ele me ajudou, assim, em, sei lá, 10 minutos, nem isso, o cara era muito brabo. Porra, e ele foi uma baita inspiração pra mim, então é muito legal, tipo, voltando de novo, eu encontrei muitas pessoas muito legais que me impactaram muito positivamente e serviram como inspiração pra mim, né, na área. Então, foi isso. Aí, em relação aos desafios de soft skills, eu anotei aqui, né? Foi difícil entender que a aprendizagem é um processo e vindo de uma pessoa que, tipo, já foi professora e etc. Mas quando é a gente ali, como personagem principal do negócio, é muito difícil de compreender isso, né? Outra coisa difícil foi entender que é muito conteúdo mesmo. Então, tipo assim, é um processo e você tem que começar devagarinho. No SaaS aqui, gente, que eu tô fazendo esse baita over-engineering, é porque eu já fiz muitos outros projetos que não foram esse over-engineering, então é um processo mesmo, é uma escada que eu fui subindo, tá? Muito difícil lidar com medo de ser demitida, não sei se isso é pra todo mundo, cara, mas nos primeiros 3 meses ali, eu tava muito insegura, eu tava pensando que qualquer coisa que eu fizesse, ou deixasse de fazer, ou respirasse errado, eu ia de arrasta pra cima, e isso aconteceu na minha segunda oportunidade de emprego, e agora na terceira eu já tava mais aliviada, só que eu tava só tipo, ai, chega logo 3 meses pra eu passar dessa fase, pelo amor de Deus. Gestão de tempo, muito difícil também, e eu acho que pra quem tá iniciando isso é uma coisa que tem que ser
prestado muito atenção em lidar com prioridades e em lidar com prazos de entregas é difícil. E de novo, né, eu falei lá na parte técnica, mas eu vou falar aqui também que abstrair os requisitos, as documentações, para entender em como transformar isso em tarefas para entregar para o cliente o que ele está solicitando, isso foi um baita desafio. Maiores aprendizados, né? Primeiro de tudo, cara, como funciona realmente um projeto real. Entregar um projeto real, um projeto funcional. O cliente chegou com uma dor, com uma solicitação e a gente transformou aquilo numa entrega para ele. Esse foi o maior aprendizado. Trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, saber da responsabilidade de cada um, mas entender também que às vezes a gente vai fazer mais do que a nossa função pede, e é normal, eu sempre vi isso como algo normal, tá? Não fiquei me apegando não quando eu tive que fazer outras coisas. Eu sempre penso uma coisa que talvez te ajude também, que é o seguinte: tá contribuindo comigo? Tá contribuindo com a minha carreira, com o meu conhecimento, com a história que eu tenho pra contar? Cara, show de bola, pode mandar ver. Então, é lógico que tem que ter parcimônia nisso, né? Também não pode ser feito de gato e sapato, mas são coisas assim que me ajudam a ficar tranquila, né? Com esse tipo de situação, que às vezes acontece e você não tá esperando por isso. O aprendizado, né, de que todo mundo tem suas dificuldades, então a gente vai ter ponto forte, ponto fraco, e a gente tá trabalhando com outras pessoas que têm essas mesmas coisas, né? Outra coisa que eu aprendi foi a saber fazer perguntas. Uma pergunta que surgiu bastante ali, mais de uma pessoa perguntou na caixinha de perguntas, foi sobre, o medo de perguntar. Gente, eu nunca tive medo de perguntar. Eu sempre fui uma pessoa, eu acho, muito desenrolada, sabe? Então não tinha medo, não, de ser burra perguntando. Sabe, na aula mesmo, eu sempre tava levantando a mão e eu já falava pro professor, se for uma pergunta burra, azar. Eu tenho que fazer essa pergunta mesmo que ela seja burra. Então, nunca tive vergonha não dessas coisas, só que eu aprendi muito a fazer boas perguntas. Então, em vez de, por exemplo, você se deparar com um problema e você já levantar a mão para perguntar o que aconteceu, o processo legal de aprendizagem é o seguinte: você vai tentar entender aquilo, você vai pesquisar sobre aquele erro, você vai entender quais as possibilidades e você vai estruturar uma pergunta mais contextualizada para a pessoa te ajudar, porque senão fica difícil para a pessoa também conseguir te dar o suporte. Outro aprendizado foi conciliar uma linha tênue, que é saber que eu não vou saber 100% de tudo, mas também não só aceitar 100% das coisas. Então, deixa eu explicar melhor esse pensamento. Que é o seguinte, gente, a gente não vai conseguir entender 100% das coisas de cara, muito difícil. Programação orientada ao objeto eu fui entender muito tempo depois de eu ter estudado pela primeira vez, principalmente depois que eu entrei na empresa. E foi um processo também para entender realmente o que estava acontecendo. Então, entender que eu posso dar um passo sem saber 100% de tudo foi difícil, mas foi necessário. E por causa desse pensamento, a gente tem que cuidar com não simplesmente aceitar as coisas sem entender verdadeiramente. Então é uma linha tênue que você vai aprendendo, né, como lidar com o tempo. E esse foi um aprendizado muito forte pra mim. Outro aprendizado é que perfeccionismo é furada. Gente, não existe perfeccionismo. O negócio, a comparação que você tem que fazer é com você de antes. Então é com o seu código de antes. Meu primeiro projeto foi o maior macarrão ever. E esse projeto farmacêutico aí dessa empresa farmacêutica que eu falei pra vocês foi muito legal, ficou muito bonito, não tivemos que dar nenhum suporte, não voltou erro, então foi mais estruturado, mais clean code, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Isso, foi um aprendizado também, saber que as coisas não são perfeitas, né? Que a gente não pode querer fazer perfeito já de cara. A gente tem que fazer o nosso melhor até então, e aí depois você vai evoluindo. Eu lembro que quando eu voltei pra ver esse código aí dessa empresa educacional, que foi o meu primeiro projeto, eu fiquei muito feliz, cara. Eu pensei, caraca, que foda, cara. Olha como eu posso melhorar essas coisas agora, né, com o que eu já sei. E agora eu quero falar sobre o que eu faria de diferente. E é muito difícil de falar o que eu faria de diferente, porque eu sou uma pessoa que eu penso em o que eu posso fazer a partir de agora. Não dá de mudar o passado, mas eu posso dar dica pra você, né, que você que está na primeira experiência ou ainda não conseguiu sua primeira experiência. É muito importante você ser uma pessoa proativa. Essa eu acho que é uma das habilidades que as pessoas mais gostam de ver, principalmente você que tá começando. Então, tome a frente das coisas, sabe? Se você não tiver projeto,
você tenta fazer alguma coisa no contexto da empresa, faça alguma coisa, tipo, particular ali, mas que tenha a ver com o projeto da empresa, no horário de trabalho, caso você tiver que ficar estudando. Então, mostrar que você tá pensando em alguma forma de melhorar algum processo ali dentro. Acho que isso é um negócio que pega muito. Saiba fazer perguntas, então não vá com um erro genérico, sem você saber explicar o contexto. Então, antes de você chamar alguém, tenta estruturar, sabe, uma pergunta de uma forma mais organizada. Isso vai ajudar a pessoa e ela também vai ver que você é uma pessoa que consegue organizar mentalmente as coisas. Não tenha medo de fazer pergunta natural. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. O cara lá que vai te ajudar, ele não sabe tudo. Então, é natural fazer perguntas e é um processo que você não tem que ter medo, só que você tem que fazer esse rolê que eu te falei antes. Estruture bem suas perguntas, faça boas perguntas, não vá sem contexto. Não aceite 100% das coisas, mas saiba que você não vai entender 100% das coisas. Então, o processo de aprendizagem é um processo mesmo, não é um negócio que acontece instantaneamente. Você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai aprendendo, e essa é a parte mais importante de todas. Por último e não menos importante, se eu pudesse voltar pra Ângela, né, do passado, eu ia falar: minha amiga, não precisa ficar tão ansiosa assim de ser demitida, porque essa ansiedade da demissão foi um negócio que me assombrou aí por bastante tempo, tá? Agora que eu tô mais tranquila, mas no começo sempre é esse medo, né, de arrastar pra cima, de sofrer layoff, porque é uma coisa que acontece. Então dá um certo receio, mas é importante a gente sofrer pelas coisas que aconteceram, não ficar sofrendo por antecedência, porque isso acaba com a nossa cabeça, né? Acaba com a nossa saúde mental. E pra concluir esse vídeo, eu vou usar uma pergunta que me fizeram: se foi mais difícil ou foi mais fácil do que eu imaginava. Honestamente, eu acho que eu percebi que é mais fácil do que eu imaginava. Não a programação em si, programação é difícil pra cacete, tá? Eu acho difícil, principalmente quando você trabalha com muitas tecnologias. Trabalhar com monolito, eu acho que é mais fácil você estruturar suas ideias, mas dar suporte daí é o inferno, né? Você ficar procurando ali no código. Mas é muita tecnologia, muita coisa se conectando, né? Hoje eu trabalho numa fintech, então é coisa pra cacete. Então, pra mim, isso é realmente difícil, segue sendo difícil, mas segue sendo um negócio que eu tô aprendendo, tô evoluindo e tá muito legal. Tô gostando demais. Mas eu acho que foi mais fácil porque eu achava que era coisa pra pessoas que fossem gênios. Eu achava que antes de entrar na programação e antes de ter coragem de tentar ir pra transição de carreira, eu achava que só gênio conseguia. Só a pessoa muito foda conseguia, tipo, crescer, ganhar bem, evoluir. Eu achava que era coisa assim de maluco. E não é. Então, nesse sentido, foi mais fácil. Foi mais fácil porque eu vi também que é natural ter dificuldade. As pessoas têm dificuldade, as pessoas não sabem tudo. Então, são coisas que todo mundo passa e que todo mundo vai conseguindo passar por esses obstáculos mesmo para chegar a ser profissionais fodas, entendeu? Pessoas que conseguem resolver o problema, pessoas que são, tipo, pontos centrais ali de uma equipe. Então vai muito de uma evolução constante. Isso eu achei muito foda quando eu me dei conta disso, porque teve um tempo que eu não queria tentar porque eu achei que eu não ia ser boa o suficiente. Mas dá pra ser, entendeu? Dá pra ser bom o suficiente, dá pra você continuar evoluindo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí sobre a minha primeira oportunidade. Se ficou alguma dúvida, me fala, porque, sei lá, quem sabe eu posso fazer uns outros vídeos aí pra bater um papo com vocês, né? Fazer lives e tudo mais, pra gente discutir mais sobre essas experiências malucas e vocês poderem falar pra mim também a experiência de vocês. Então me conta aqui nos comentários se você já teve a sua primeira experiência e como tá sendo, e se você não tem essa experiência, me fala sobre as suas expectativas, tá? Eu quero saber aí também de você, não só ficar falando aqui, né? Mas você também falar aí por meio de comentários. E temos uma novidade no canal, né? Eu abri aí os membros do canal. Então, se você estiver gostando do meu conteúdo e quiser apoiar, torne-se membro do canal. Eu quero fazer umas coisas diferentes, né? Eu até tinha comentado num vídeo que eu tinha planejado fazer coisas que eu não tinha visto ainda em outros canais, só que eu tô com alguns problemas de integração com o YouTube e outras plataformas, então tô esperando, mas pra isso daí eu já abri aí a possibilidade de se tornar membro, né? E caso você esteja gostando do conteúdo e quiser apoiar,
Aí é uma forma. E, gente, na semana que vem... Hoje é que dia? Hoje é dia 13. Na semana que vem, no dia 20... Daqui uma semana exatamente, né? Quinta-feira que vem, eu vou fazer uma live sobre os meus estudos, né? Como eu me organizo, como eu me planejo, que foi aquele assunto que eu falei. O weekly de Java na empresa, né? Eu compartilhei com vocês, assim, como é que foi. E aí vocês pediram pra eu trazer publicamente, né? Então eu fiz uma versão pública, porque aquele lá não dá de fazer interno, né? Mas eu fiz uma versão pública, daí quinta-feira que vem vai ser a live aqui no canal. Então eu te vejo lá. Eu marquei às 7h30, mas qualquer coisa, caso tenha uma divergência de horário, eu te aviso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.